numa tentação contra a castidade, o demônio normalmente começa com a imaginação. Vindo uma imagem, o corpo reage. E pode ter sensações, sobre isso vamos falar daqui a pouco, sensações impuras. É pecado ter sensação? Não. O pecado é consentir voluntariamente na sensação. Porque se o demônio tivesse capacidade de entrar e colocou uma imagem, é pecado. Uma sensação é pecado, calma, virou onipotente agora, pode tudo? O demônio é como um cachorro numa coleira. Tá, perdão, ofendi o cachorro, né? Porque o demônio é menos. O cachorro tá na coleira. Ele tá latindo ali. Tá bom. Tá mordendo? Não. Se eu colocar a mão, morde, né? Então eu não posso ser tonto. Uma mulher não pode ser tonta. Não coloca a mão perto do demônio que ele morde. Então, se o demônio latiu, deixa latindo. Despreza. O que mais diminui a tentação contra a castidade é desprezar a tentação. Ah, uma imagem isso aqui. Um copo de água. Olha, São Felipe Neri diz que em matéria de castidade vence quem é covarde. Quem foge, os poltrões. Porque a única qualidade de um covarde, alguém, é saber fugir. Entendeu? Não. Sai correndo. Não converse com a tentação. Em matéria de fé, ensina a Igreja Católica. Em matéria de castidade, eu não discuto com as tentações. Uma tentação de preguiça, eu discuto. Sai daqui, pulo da cama, não vou ficar deitado. Castidade não adianta conversar com o demônio, ele vai enganar a pessoa. Então, eu tenho que me distrair. Vem uma imagem horrível. Tá o cachorro latindo, tá o demônio latindo lá. Demônio de chifre e rabo. Tá fazendo bagunça? Eu começo a contar quantos frisos tem no meu copo. Um grande, um pequeno, um grande. Eu vou me distrair. Entendeu? Não. Quantos pontinhos tem aqui no meu relógio? Se distraia. Vai fazer um trabalho. Canta, reza. Faz qualquer coisa. Vai igual ao jardim, se vai gostar. Vai ao jardim. Olha, pega uma vassoura e começa a cantar com a vassoura. Estão achando que eu sou uma louca, estão achando que eu sou um louco. Ah, tá bom, pensem o que quiserem. A consideração alheia não vai mudar o meu céu. Como diz a imitação de Cristo, se falarem bem de ti, não serás melhor. Se falarem mal de ti, não serás pior. És o que és diante de Deus. Então, quando vem a tentação contra a castidade, voltemos a Santa Catarina. Veio a voz, veio uma imagem, várias imagens. E Santa Catarina, coitada, é normal, a natureza fica aflita. Por isso que nós estamos esclarecendo o tema, porque quem está esclarecido tem como uma arma na mão. Eu consigo me defender do inimigo, escudo e espada. Senão o demônio vai me enganar. Caiu nada, vai falar com outro, não comigo. Não, falar com outro não vai falar com ninguém, vai para o inferno. Né? Entende ou não? Então, o que é pecado é, o que não é, não é. Santa Catarina ouviu primeiro. Depois, ela começou a lembrar das várias coisas que ela tinha vivido. Então, eu tenho a imaginação que é uma tela onde o demônio consegue projetar. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a imaginação. É um preâmbulo ainda sobre a imaginação. Ele consegue projetar. Eu não consigo apagar, mas ele consegue colocar enquanto anjo. O que ele projeta? Muitas vezes ele projeta coisas que eu tenho na memória. A memória é como se fosse uma caixa de dados. Eu vi, por exemplo, um poste. 10 anos atrás. Viajei para Paris, vi um poste bonito, todo trabalhado lá, um poste. Então eu tenho na minha cabeça a ideia. Vamos para a filosofia, o padre é doutor em filosofia, vamos tentar pegar alguma coisa daquilo que a gente aprendeu lá em Roma, estudando. Então, o meu intelecto tem a capacidade de ter dados separados e de unir dados. Então, olha que interessante. O que diz São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino, no período escolástico, que é aquela doutrina toda, período que na Idade Média se dizia esse período escolástico. Tivemos um podcast então, com o padre Felipe Ramos. Já conhecido, então. No período escolástico, São Tomás ele se baseou muito no realismo aristotélico. Nós tínhamos, na filosofia antiga, voltando lá para a Grécia, nós temos duas escolas muito marcadas, a escola platônica e a escola aristotélica, o realismo aristotélico. Platão parte do mundo das ideias, seu demiurgo, aquele assunto todo, ele vai descendo dos seres ideais, vai descendo a composição das coisas na Terra. Santo Agostinho se utiliza muito disso. E São Tomás se utiliza também, cita muito Platão e Aristóteles. Alguns dizem que são contrários. Não, ele cita os dois. Cita muito mais Aristóteles. Aristóteles ele parte da realidade, por isso realismo, ele sobe para a exemplaridade, para as ideias que são formadas. Então, o que acontece? Segundo São Tomás de Aquino, baseado nesse estudo todo escolástico, realismo aristotélico, ele diz o seguinte:
Nihil est intellectus quod prius non furis insensus. Nada existe no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Nós temos 5 sentidos. Então, a visão, a audição, enfim, o tato, o olfato. Nós temos 5 sentidos, dos quais, segundo explica São Tomás, o mais cognoscitivo, o que mais conhece, é a visão. Nós temos os 5 sentidos. Quando eu tenho contato com alguma coisa, com um copo, por exemplo, eu vejo esse copo, o copo não entra na minha cabeça, não fica com uma cabeçona assim, né? Cada coisa que eu via começava a ficar... Não, isso não entra na minha cabeça. O que entra? Entra a ideia desse copo. Entra o fantasma. Fantasma, por quê? A palavra fantasma, no latim, significa imagem. Fantasma. Então, quando eu vejo alguma coisa, eu tive um fantasma. Por isso que a fantasia é o local dos fantasmas, né? Eu vi uma coisa, vem para cá, eu tenho um fantasma aqui na minha cabeça. Eu fiquei com uma ideia. Então, a materialidade, ela ficou de lado. O que eu recebi? Eu recebi, não a materialidade, mas a forma. Eu recebi a ideia que se formou na minha cabeça. Então, a ideia de um copo, a ideia de um poste. Isso vai ficando nessa memória. Por isso que de vez em quando eu falo, nossa, mas veio uma coisa na cabeça que eu nem sabia como que apareceu isso aqui. É que está na memória. Eu tenho um sistema de conhecimento normal, que as coisas vão passando na minha cabeça. O demônio vai lá, coloca o dedo sujo dele, mexe na memória, tira uma coisa desagradável, impura, que eu posso ter visto, por mais que não tenha caído. Posso estar andando na rua que a pessoa às vezes está dirigindo e vê uma coisa impura. Não é porque viu, caiu também. Tem mais essa, daqui a pouco vamos ver a diferença entre ver e olhar.